Quem de vocês já se estressou com algum comentário nas redes sociais? Você viu um comentário e aquilo te magoou, te chocou, te estressou? E quem de vocês já deu alguma resposta que depois se arrependeu? Foi algo no impulso, falar, o cara não podia ter falado isso aí, ou a pessoa não podia ter falado isso aí, você deu a resposta e se arrependeu. Foi uma resposta talvez sem pensar, no impulso. Nós vivemos num tempo em que as pessoas estão cada vez mais ganhando voz. Pessoas que talvez eram tímidas, pessoas que não tinham oportunidades, agora estão emitindo opiniões. Elas estão ganhando voz. Estão falando de tudo um pouco. A minha mãe está online uma hora dessa, dando um like aí, está de boa. E assim está acontecendo. Isso é bom? Claro que é bom. Mas o problema é que com essa facilidade que as pessoas têm de falar, muitas vezes com o rosto escondido, nas redes sociais, as pessoas, como diz em Mateus 12:34, elas falam do que está cheio o seu coração. Então nesse pacote, ou nesse combo todo, nós vamos ler e ouvir de tudo um pouco. Várias coisas que você já deve ter lido. Então, nós vamos ouvir vozes que saem dos mais diversos tipos de corações. Várias pessoas que estão com o coração atribulado, coração sofrido, coração angustiado, cheio de pecados. E eu mesmo, outro dia, faz um tempinho já, o cara postou alguma coisa lá que eu não gostei, eu dei uma resposta meio grosseira e isso me fez mal. Foi péssimo, uma experiência muito ruim. Então é sobre esse poder da nossa língua, sobre o poder que a nossa boca tem, que eu quero falar um pouco essa noite. Provérbios 17:28 diz que até um tolo pode se passar por sábio e inteligente se ele ficar calado. Até um tolo, se ele ficar calado, ele se passa por inteligente, por sábio. Olha que interessante. Tinha uma rodinha de amigos, se um tolo ficar ali quietinho, só mexendo a cabeça, ele pode se passar por sábio. Ou seja, a gente, se for falar besteira, falar algo que não convém, é melhor ficar quieto, caladinho. Provérbios diz isso. Provérbios 6, do 16 ao 19, diz que existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar. Primeiro, um olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente de quem faz planos perversos, os pés que se apressam em fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca brigas entre amigos, ou seja, a famosa fofoca. Então a gente vai ver dentro dessas 7 coisas que Deus não tolera, 3 estão diretamente ligadas à nossa boca, à nossa língua. Diretamente ligado. Então, a gente tem que estar pronto para ouvir e tardio para falar. Tiago aqui, Tiago vai nos falar aqui no capítulo 1. Abra sua Bíblia, capítulo 1 de Tiago. Já nos fala aqui na carta dele, a recomendação para o povo de Deus, como eles devem proceder. Capítulo 1, versículo 19. Tiago. Hebreus, Tiago. Diz assim: lembrem disso, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Prontos para ouvir e tardio para falar. Deus nos fala que nós devemos pensar um pouco antes de responder. Nossos dias estão como um raio, está tudo muito rápido. Parece que nós estamos sempre atrasados. Nossas respostas precisam ser rápidas. Se algo demorar um pouco, a gente já fica impaciente. Perdemos a paciência. Mas aqui Deus fala,
Respire um pouco, pense, reflita no que você vai responder. Isso pode nos tirar de um grande problema, futuros problemas, né? E que a tua resposta não seja por impulso. Lembre da passagem de Jesus com a prostituta, que ela foi pega em adultério, no flagra. Os fariseus perguntaram para Jesus o quê? Querendo emparedar Jesus, querendo que Jesus se perdesse, talvez, nas palavras. Eles perguntaram, o que nós devemos fazer com ela? A lei diz que nós devemos apedrejá-la. E Jesus se agacha, com o dedo, escreve no chão, muito calmamente. Dali a pouco ele levanta e dá a resposta para eles. Se alguém de vocês não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E um por um foi saindo de fininho. Olha que interessante, que exemplo que Jesus nos dá. Ele podia ter dado uma resposta rápida a algo, mas ele abaixou, pensou, falou, vou responder algo que não venha a me condenar. Vou responder algo que agrade. Vou responder algo que não me faça eu cair perante os fariseus. Um exemplo muito forte, né? Ele usou esse tempo para responder. Então, ouvir mais e falar menos. Demorar para ficar irado. Ou melhor, nem ficar irado, né? Como é que você usa suas palavras quando você está com raiva? Talvez em casa, com seus funcionários, com seu patrão. Como é que você usa as suas palavras quando você fica irado? Talvez você está lembrando de algum momento. Como é que você usa? Quantas pessoas morrem em sinais de trânsito, na frente de casa, em vários lugares, porque alguém fez um sinal que já quer dizer alguma coisa, ou alguém xingou, proferiu palavras, e o cara está armado, vai e mata. Pessoas que morrem por pequenas coisas. Quanta coisa acontece por causa de palavras. Então a boca tem esse poder da vida ou da morte. Vai um pouquinho para frente em Tiago 3, versículos 1. Tiago 3, versículo 1. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Esse versículo 2, Tiago fala que sempre nós cometemos erros. E todos nós estamos juntos nesse pacote aí que Tiago fala. E diz que tropeçamos de várias formas. Mas ele dá uma receitinha fácil, é só controlar a língua que você controla todo o seu corpo. Fácil, né? Controlar a língua, controla todo o seu corpo. Muitas vezes a gente escuta algo e já fala, eu falei para ele, porque eu não tenho sangue de barata, eu já respondi, falei tal coisa, mandei ele lá para a casa do chapéu, coisa assim. É comum, eu escuto seguido. Então nós precisamos entender que nós somos medidos por aquilo que falamos. A gente é medido pelo que fala. A maturidade cristã, ela exige que as nossas palavras, elas passem por um controle de qualidade, podemos dizer assim. As nossas palavras precisam ser medidas, calculadas. O que eu vou falar, que impacto que vai ter aquilo que eu vou falar? Será que eu vou machucar alguém? Não podemos andar com Cristo e continuar sendo irresponsáveis com a nossa boca. Versículo 3, olha lá. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam. E assim fizemos com que vão aonde queremos. Então, quem anda a cavalo aí já sabe, né, Tafarel? Um freio tão pequeno, colocado na boca de um cavalo, você domina o cavalo inteiro. O cavalo todo, o animal todo, não importa o tamanho, se ele for domado, é o freio que vai dirigir esse cavalo. Versículo 4 fala que, pense num navio, grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme
e vai aonde o piloto quer. Não sei se alguém já teve a oportunidade de viajar num cruzeiro aí, ou ver um navio de perto, aquele enorme, gigantesco, né, navio, ele é guiado por um pequeno leme. Se for comparado ao tamanho do navio, o leme é pequeno. Claro que tem o capitão, né, guiando. E assim é a nossa língua. E muitas vezes nós temos que nos perguntar, quem que é o capitão do meu barco? É Deus ou é o diabo? É Deus ou é o inimigo? Quem que está guiando? No domingo, quando eu venho no culto, eu falo, Deus, está aqui, ó, pode guiar, pode tocar aqui o meu navio. Segunda-feira, hoje está estressado e tal. Inimigo, pega aqui, tome conta, vai. Será que é dessa forma? Então é isso que Tiago está nos falando. Então ele usa essas figuras, né? Comparando a nossa língua, né? E é interessante que essa língua, a linguagem que ele usa aqui, do leme e do freio, ele quer dizer que a nossa língua ela tem o poder de nos direcionar. Portas podem se abrir através das nossas palavras. Empregos podem chegar através das nossas palavras. Né? Relacionamentos podem ser saudáveis através das nossas palavras. Podem abrir novas oportunidades, só que também podem nos levar à perdição. Podem nos levar à montanha, como pode nos levar ao abismo. Né? Quem já fez uma entrevista de trabalho, de emprego, por que existe uma entrevista? Entrevista. Porque o entrevistador, o dono da empresa, o responsável, ele quer escutar o que esse novo colaborador, funcionário que eles estão precisando, o que vai sair da boca dele, quais experiências. Né? Através da boca dessa pessoa, que ele vai ser medido, que ele vai ser contratado ou não. Por isso que existe a entrevista. Então, a nossa língua tem esse poder de nos direcionar. Versículo 5. É isto que acontece com a língua mesmo pequena. Ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. Então, cuidado com as coisas que você diz. Né? Pessoas que se complicam por se gabarem. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sei isso. Né? Você achando o gás da coca, como se dizem. Né? Talvez você conhece alguém assim, dessa forma. Eu lembro de uma passagem, um episódio que aconteceu lá no Paraná. Um candidato conhecido, aconteceu mesmo lá em Mercedes. O cara estava com a listinha dos votos, já os votos que ele estava certo já na lista dele. Então ele estava eleito, para ele estava eleito. 2 dias antes da eleição, ele foi em algumas casas e pediu voto para um amigo dele, porque ele já estava eleito. Preciso falar o que aconteceu? Ele não foi eleito, ele se complicou. E por que ele não ficou quietinho? Mas foi se gabar, eu já estou eleito, tenho tantos votos. Provérbios 21, 23 diz, se você não quer se meter em dificuldades, cuide com o que você diz. Talvez há pais que não conversam com os filhos, filhos não conversam com os pais, há maridos que não conversam com esposas, há amigos que perderam a amizade por causa de palavras que foram ditas. Né? Alguém falou o que não devia. Isso acontece muito. A gente tem que lembrar que Satanás ele não tem interesse nenhum no arrependimento. Nenhum. Deus sim. Deus é aquele que nos liberta através do perdão. Satanás, se falou em arrependimento, ele corre. O verso 5 também fala de uma grande floresta que pode ser incendiada por uma pequena chama. Né? Quantas vezes você já falou algo que se arrependeu, só que daí já estava lançada? Nossa palavra é como uma flecha, como uma bala de uma arma. Depois que atirou, ela não volta. Você causou talvez um incêndio, depois tem que sair pedindo desculpa e tal. Por quê? Porque você falou algo que não poderia. Políticos da atualidade, né, que estão
na mira da mídia, qualquer azinho que eles falam já vira um incêndio tremendo, né? A gente ouve muito, tá vendo? Tiago está atualizado, é Tiago 2020 aqui, está atualizadíssimo. Verso 6, a língua é um fogo, ela é um mundo de maldades, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser, com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Um mundo de maldade. Então aqui nós temos maldades de todos os tipos, de todas as formas. Pode ser uma ingratidão, uma discórdia, uma destruição, uma fofoca, murmuração, enfim, tantos outros. Então ela espalha o mal por todo o nosso ser. Essa palavra nos diz como nós somos definidos. Um exemplo, quando um homem tem uma conversa boa, uma conversa pura, uma conversa aproveitável, ele é considerado alguém completo. Ele é visto como completo, como um todo. Mas se alguém faz fofoca, como ele é conhecido? Fofoqueiro, ou uma fofoqueira. Ela pode ter suas qualidades, mas o tal do fofoqueiro vai sobressair na vida dela. Então ela mancha todo o ser dela por aquilo que ela fala. Então eu posso me achegar junto ao Espírito Santo, como eu posso me afastar dele. O Espírito Santo pode se entristecer com aquilo que sai da nossa boca. Esses dias eu até ouvi um fato, que até eu coloquei aqui, um ótimo profissional, um cara que foi demitido da empresa, um cara bom, 100%, trabalhador. Mas por que ele foi demitido? Foi por causa de relacionamentos. O patrão falou algo, talvez também no momento de ira, e o funcionário também falou, eu não consegui escutar o que ele me falou, eu já xinguei ele, falei isso, falei aquilo outro. Perdeu a credibilidade, foi mandado embora. O arrependimento veio? Veio, por mais que pode falar que não, veio. Então, como um fogo que vem do próprio inferno, olha que sério que é isso, Então, toda vez que eu uso a minha boca para menosprezar alguém, eu uso para prejudicar, amaldiçoar alguém, Tiago está nos falando que é como se o próprio Satanás viesse e acendesse o fósforo na nossa boca. Na nossa boca, para incendiar. E o diabo quer ver isso mesmo, é o circo pegando fogo, E nós temos essa velha natureza pecaminosa, por isso que é tão difícil essa luta. A velha natureza, ela guerreia com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus que precisa habitar a nossa vida. É muito sério. Versos 7 e 8. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda é capaz de dominar a língua. Ela é má, é cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Então, um homem, ele exerce um poder sobre os animais, mas ele não consegue dominar a própria língua. Não consegue dominar a própria boca. Ele fala também de um veneno mortal, Nós podemos matar os sonhos de pessoas, esperanças de pessoas, com aquilo que nós falamos. Talvez aqui hoje tenha pessoas que estão machucadas, não por ter levado um tapa, um soco, um chute, talvez estão feridas há anos, porque alguém lançou palavras. Alguém lançou palavras que machucaram o coração dessas pessoas. Talvez palavras do tipo, você não deveria nem ter nascido. Você não vale nada. Eu me arrependi de ter casado com você. Estou super arrependido. Você não consegue, você não adianta, você é um burro. Por que você não morre? Eu te odeio. São coisas que são lançadas, e essas palavras matam. A pessoa pode estar viva aí, mas o coração machucado, morto por dentro.
E isso aí geralmente são palavras ditas por alguém que está próximo. Se alguém me chamar de burro lá de longe, vou. Mas se minha esposa, meu filho me chamar de burro, vai me machucar. Então, geralmente, as pessoas próximas nos machucam. Ou, de repente, nós estamos machucando pessoas próximas. Cuidado que nós temos que ter com as nossas palavras. Tem uma história muito interessante da história de Mical, que está lá em 2 Samuel 6. Não precisa abrir sua Bíblia, mas depois você vai ler em casa, com certeza. 2 Samuel 6, versículos 16 ao 23. Davi chegando com a Arca da Aliança de volta a Jerusalém, com alegria, dançando, feliz da vida, e Mical na janela olhando. E ele vem dançando sem camisa, e Mical, a Bíblia fala que ela olha para ele com desprezo. E a Arca da Aliança é colocada no seu lugar, que foi preparada, e a festa continua, tal, e acaba, e Davi dá pão para o seu povo, carne, distribui lá, de feliz que está. E ele volta para casa. E ele imagina que vai chegar em casa, a mulher vai estar recebendo ele com braços abertos, feliz da vida. E ele põe o pé para dentro de casa, ela fala: que bonito, hein? Seu sem vergonha. Dessa forma, está na Bíblia. Se parecia um sem vergonha, dançando, se mostrando para as mulheres. E Davi fala: eu dancei sim, mas eu dancei para Deus, o Senhor. Esse Deus que veio de volta para Jerusalém. E se precisar, eu danço de novo. E a Bíblia nos fala que depois de então, Mical ficou estéril. Que palavra que ela lançou, que boca que ela abriu, que palavra que ela lançou que deixou que ficasse estéril. Matou uma geração. Não matou, mas ela interrompeu ali uma futura geração que poderia vir, por aquilo que saiu da boca dela. E talvez tenha homens, que chegam em casa e reclamam de tudo. Aqui não, mas lá no Paraná eu sei que tem. Chega e a comida não está boa, está sem sal, a roupa isso, a roupa aquilo. Mulheres também, o marido chega em casa cansado, entra na casa, já começa a despejar, porque a água, porque a energia, porque os filhos, porque isso, porque aquilo, e pá. Sujou a calçada, sujou a porta, o tapete. Talvez hoje seja o dia de colocar isso em mente, mudar essas atitudes. Talvez pedir perdão, ser curado sobre isso. Olha o verso 9. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Então, Tiago aqui está nos falando que há uma incoerência. Não pode ser assim. Enquanto bendizemos a Deus, amaldiçoamos pessoas que foram feitas por Deus. Não pode ser assim. Como é que o Zidoro está aqui, eu vou amaldiçoar o filho dele, o que o Zidoro vai pensar de mim? Ele não vai ficar feliz comigo. Assim é Deus, Ele não fica feliz conosco quando a gente amaldiçoa alguma pessoa. Todos nós somos filhos de Deus. Se eu amaldiçoar alguém, eu estou amaldiçoando o filho de Deus também. É sério, é muito sério. Versículo 10. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas? Ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Talvez muitas pessoas estão orando a Deus e não são atendidas. Isso me marcou muito. Pessoas estão pedindo a Deus, orando a Deus, fazem jejum, campanhas, enfim, e nada acontece. É porque a boca que usa para água amarga não pode ser usada para água doce. Quem usa a boca para amaldiçoar, para murmurar, não pode usar para abençoar. Quem usa a boca para caluniar, falar mal, fofocar, e for usar para profetizar, não vai conseguir.
Jamais sairá água doce de uma fonte de água amarga. Jamais. Então nós temos que decidir hoje a quem a gente vai servir. Abra a sua Bíblia em Mateus 12. Mateus 12. Mateus 12, 36 e 37. Eu afirmo a vocês que, no dia do juízo, cada pessoa vai prestar conta de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. As suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Lembra dos 2 ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus? Um deles insultou a Jesus, zombou a Jesus, e o outro? O que o outro fez? O outro falou, reconheceu que era o Filho de Deus. Falou, não, ele não poderia estar sendo crucificado aqui, ele é puro, ele não tem pecado algum, nós que merecemos. Ele pediu, Jesus, lembra de mim. E Jesus fala o que para ele? Hoje mesmo você vai estar comigo. Então os 2 tiveram oportunidades de falar. Um usou para a morte e outro para a vida. A diferença é essa, o que a gente está falando? Ele foi salvo naquele dia, por aquilo que falou, ao lado de Jesus. Isaías 55:11 diz, assim também é a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer, e realiza tudo o que eu prometo. Então a gente precisa se posicionar mais como o profeta Isaías, porque as palavras elas não voltam vazias, é isso que ele está nos falando. Precisamos profetizar palavras de bênção, palavras de conquistas, palavras de encorajamento, de posicionamento, palavras de restauração. É uma palavra boa. E se você lançar palavras de maldição, como fala, ela vai voltar de que jeito? Se você lançar maldição, vai voltar em coisas negativas também. Então, a partir de hoje, nós não vamos mais trazer maldição para dentro da nossa casa. Tomar esse posicionamento. A partir de hoje, eu vou abençoar a minha família. A partir de hoje, eu vou abençoar a minha esposa, meu marido. Independente, ele não merece, ele faz isso, faz aquilo, abençoe. Abençoe. Não fale mal, abençoe. Não amaldiçoe, abençoe. A partir de hoje eu vou abençoar o meu patrão. Mas ele é ruim, ele é cara. Teu pão está vindo daí. Abençoe seu patrão, ele vai mudar a atitude com você. Abençoe seu funcionário. Mas o funcionário é isso e aquilo. Abençoe. Abençoe ele. As coisas mudam. Tem experiência. Eu tenho experiência com isso. Tinha uma época que eu não estava feliz com o funcionário, eu comecei a abençoar ele e a coisa mudou. É o poder das nossas palavras. Muda tudo, muda. E se alguém te der um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não responda mais o quê? Estou levando. Já percebeu que tem pessoas que estou aqui na luta. Que seja o que Deus quiser. Muitas pessoas falam assim, muitas. A situação está feia mesmo. Está cada dia pior. Vamos mudar a forma de falar. Precisamos abençoar as pessoas. Abençoar, principalmente dentro da nossa casa. Tem pessoas que não se abençoam. Eu tenho por hábito todo dia de manhã entrar no quarto do Felipe e abençoar a vida dele. Tem feito a diferença, é muito gostoso, muito bom. Deus guarda, Deus ouve aquilo que sai da nossa boca. Então a gente tem que lembrar que a gente escolhe o que vai plantar, mas a colheita vai ser conforme o plantio.
Eu escolho o que planto, não vou escolher o que eu vou colher. É exatamente aquilo que eu plantei. E o poder está na nossa boca, na nossa língua. O que você tem feito com ela? Você tem abençoado? Talvez você esteja pensando em várias coisas agora. Como eu pensei quando eu estava estudando. Muita coisa me passou pela cabeça. Muitas coisas que eu preciso mudar. Mas eu tenho certeza absoluta que Deus vai abençoar. E eu quero isso para mim. Eu desejo que você também pense dessa forma. Comece a mudar hábitos. Dentro de casa, esposo com a esposa, com filhos. Na célula. Abençoe a sua célula. Ah, mas a célula está fria, abençoe a sua célula. Abençoe seu líder de célula. Ah, mas o líder, abençoe. Ele está precisando da sua oração, do seu cuidado. Os líderes também, abençoe as pessoas que estão na célula. Muitas vezes a gente é humano. Pessoas que talvez aos olhos humanos não merecem cuidado, mas Deus fala que são os nossos semelhantes, são filhos de Deus também. Precisamos abençoar. É difícil? Claro que é. Mas precisamos colocar isso no nosso coração, essa mudança. Amém? Baixe sua cabeça. Quero orar ainda. Que você possa, talvez estar orando a Deus. Talvez você tenha lembrado de algo que você falou, que não agradou a Deus. Alguma forma que você amaldiçoou alguém. Você tem sido desrespeitoso com alguém. Eu creio que é um dia especial para se posicionar. É um dia especial para falar a Deus que você vai ser diferente, que você vai mudar. Quando você estiver sentado em alguma roda de amigos ou em algum lugar que alguém começar a fofocar, chame atenção, pede para parar. Não seja esse mato seco que vai incendiar. Seja um mato verde. Corte. Senhor, nós queremos confessar, Pai, os nossos pecados aqui, Deus. Especialmente aqueles que estão ligados à nossa língua, Pai. À nossa boca, Senhor. Por quantas vezes nós não conseguimos controlar a nossa língua. E usamos esse pequeno instrumento de bênção para amaldiçoar as pessoas, Deus. Pai, às vezes pessoas que mais amamos, Pai, talvez são as pessoas que mais sofrem com as nossas atitudes. Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Para a glória do Teu nome, Pai, liberta o Teu povo, Senhor. Nos dá poder do alto. Que do Teu Espírito venha o domínio próprio, Deus. Que nós possamos lembrar, acima de tudo, que pecar contra o nosso semelhante é pecar contra Ti, Senhor. Pois todos nós somos feitos à Tua imagem. Convence-nos, Pai, do nosso pecado. Pai, da maneira como tratamos nossos filhos, nossos pais, nossos colegas, talvez não cristãos, Senhor. Às vezes nossos irmãos, Senhor, clamamos pelo Teu auxílio, Pai. Se o Senhor foi na cruz de uma forma calada, Pai, que nós possamos também viver assim no poder do Teu Santo Espírito. Assim calado e em humildade, Pai, com o nosso próximo. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez por cada um de nós. Que a Tua voz produza frutos na nossa vida, Senhor. E que essa palavra continue falando conosco. Pai, nós oramos agradecidos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos passar para o momento da ceia do Senhor. Partir do pão, do cálice, que tem tudo a ver com aquilo que nós temos dito, expressado com a nossa língua. Se temos de fato vivido comunhão ou não. O texto que quero ler hoje é um texto de Hebreus capítulo 10, diz o seguinte: por isso, irmãos, por causa da morte de Cristo na cruz, nós temos completa liberdade de entrar
no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, Ele nos abriu um caminho novo e vivo. E nós temos um sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, chegamos perto de Deus com o coração sincero, uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia do Senhor está chegando. O texto começa aqui de uma forma muito gostosa, dizendo: por isso, irmãos, por causa da morte de Cristo na cruz, temos livre acesso. O sangue derramado, o corpo partido, nos abre possibilidades, nos abre portas do perdão, do arrependimento. Se nós proferimos palavras de maldição, podemos nos arrepender disso e participar desse momento. Diz o texto também: nós temos um grande sacerdote, que não é como os outros sacerdotes, mas é alguém infalível, alguém que não tem culpa nem pecado, e alguém que nos ama como somos. E como diz o texto lá de Coríntios capítulo 11, com esse Jesus nós fizemos uma aliança. E o apóstolo Paulo então diz, né, assim: vocês, ao pegar do corpo, do pão, lembrem do corpo e façam isso em memória de mim. E ao pegarem do cálice, lembrem do sangue derramado e façam isso em memória de mim. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós celebramos algo muito valioso. E no final desse texto de Hebreus 10, ele fala da importância do convívio, que foi aquilo que nós ouvimos até agora. Convívio não é apenas dar um gostoso abraço, que está proibido ultimamente, mas escondido se pode dar. Brincadeira. A gente não vai apenas simular algumas coisas, mas a nossa boca precisa proferir palavras de bênção, de edificação, de graça para com o nosso próximo. A nossa boca precisa ser uma boca santificada, que tenha o poder de gerar vida, o poder de profetizar, o poder de abençoar vidas. Eu gostaria que nós tivéssemos como tônica da nossa aliança celebrada agora aqui, o privilégio que temos da convivência com irmãos, por causa daquilo que Ele fez por nós, o perdão que nós recebemos, que nos torna iguais, e que a gente de fato celebre isso na presença dEle, dizendo: obrigado, Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por mim, mas eu quero encorajar, incentivar o meu irmão para que ele possa viver a mesma intensidade contigo que a palavra do Senhor apresenta. Eu quero que o meu irmão esteja bem, quero abençoá-lo, edificar a vida dele. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele também pensou em você. E como já foi dito aqui várias vezes, Ele sabe exatamente como somos e quem somos, o que nós temos dito e não temos dito. Na presença dEle agora, antes de tomarmos a ceia, vamos permitir que o Espírito Santo sonde nosso coração. Nada de olhar para os outros agora e fazer uma lista das imperfeições dos outros, mas olhar para a nossa vida e permitir que Ele fale ao nosso coração para que de fato haja o arrependimento. Eu gostaria que começasse a tocar a música e que nesse momento você fizesse essa autoanálise com a permissão, a autorização do Espírito Santo, tocar sua vida e mostrar exatamente aquilo que precisa ser tratado no seu interior.
Depois nós vamos distribuir a ceia e podemos celebrar esse momento. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Querido Deus, nós queremos te agradecer de coração por esse amor que tantas vezes a gente não compreende. Queremos te agradecer que a gente tem o privilégio de celebrar mais uma vez a aliança que fizemos contigo, que na verdade foi uma iniciativa sua de vir ao nosso encontro, nos chamar e nos dar a oportunidade da reconciliação. E Pai, nós queremos celebrar esse momento agora. Estenda o seu perdão por aqueles que estão arrependidos, por aqueles que têm confessado. Estenda a sua graça sobre cada um de nós, para que essa celebração de fato seja significativa e marque mais uma vez a nossa história, a nossa vida pessoal contigo. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os líderes a se posicionarem aqui com o cálice, com o pão. Você pode pegar durante a música o cálice, o pão, voltar ao seu lugar e depois nós vamos tomar a ceia juntos. Queremos celebrar isso juntos. E é importante que a gente compreenda que a aliança a gente só celebra quando a gente de fato fez a aliança. E se por alguma razão seu coração tem se distanciado de Deus, esse é o momento de você se aproximar novamente dele. Como diz aqui o texto: por isso, irmãos, por causa da morte de Cristo na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no santo lugar. Não é por causa das suas boas obras, não é por causa dos seus bons feitos, mas é por causa da morte de Cristo na cruz que você tem esse livre acesso a Deus, que você pode chegar à presença de Deus e lá receber graça, misericórdia sempre quando você precisar dela. O que você não pode é ficar distante, ficar longe. Por isso faça desse momento um momento significativo. E se você ainda não tem o conhecimento do que significa a vida com Deus, a gente sugere que você faça um discipulado com alguém, que você peça para que alguém te explique isso melhor, para que você compreenda e depois você de fato possa participar também desse momento, como aquele que entendeu o que Jesus fez e aquele que de fato experimentou a reconciliação com Deus. Amém? Vamos cantar, e se você tem essa aliança com eles, pode pegar o pão, o cálice, voltar ao seu lugar. Depois nós queremos tomar a ceia juntos.
Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Esse nosso grande sacerdote, Jesus Cristo, Ele se ofereceu por nós para selar uma aliança conosco. E assim nós temos um ajuntamento de pessoas que têm essa aliança com esse Deus. Veja só que privilégio temos nós de encorajarmos uns aos outros a permanecermos firmes nessa aliança, para não abandonar a fé, para continuarmos crescendo no Senhor. Que privilégio temos nós em fortalecer a nossa aliança com Deus e ao mesmo tempo ajudar os outros, ministrar a vida dos outros, abençoar a vida dos outros, para que esses também possam viver cada vez mais intensamente a vida com Deus. Jesus permitiu que o corpo dele fosse machucado, fortemente machucado, partido, para que talvez nós compreendêssemos o significado desse amor. Ele, na noite em que foi traído, pegou o pão, partiu o pão, deu graças a Deus. Imagino a gratidão de Jesus por poder oferecer perdão a cada um de nós. Deu graças a Deus e depois repartiu aos discípulos dizendo: comam, isso é meu corpo. E o Paulo diz depois: façam isso em memória dele, como o pão.
Da mesma forma o cálice da aliança, do sangue derramado, sangue que representa a reconciliação, que representa a purificação, que representa a vida nova. Você recebeu essa graça de Deus. Temos 1000 razões para celebrar essa graça recebida de Deus. E Jesus pegou o cálice, entregou aos discípulos dizendo: bebam, é o sangue da nova aliança. Beba, lembrando dele. E depois Jesus e os discípulos ainda cantaram canções de louvor, e aí foram para um certo jardim. Lá o tempo da angústia continuou, o tempo da aflição continuou, até que então o traidor se aproximasse dele, eles o levassem para um falso julgamento. Nós temos o privilégio de cantar canções de louvor, de adoração, e queremos fazer isso de todo o coração. Eu gostaria de deixar contigo um compromisso, como já foi colocado na mensagem, o compromisso não de amaldiçoar, mas de abençoar. E que você, depois da canção de gratidão, de louvor, você conversasse com pessoas que aqui estão, tivesse mais um momento de comunhão. Você não precisa chegar muito perto não, mas não há razões para sair correndo daqui e voltar para casa. Tenha comunhão, abençoe as pessoas, como também durante a semana. Seja uma pessoa abençoadora, porque você foi agraciado por Deus, você é abençoado de Deus. Amém? Vamos cantar? Onde eu for, tu irás, nunca me deixas, só em ti confiarei. Em qualquer situação, tu ao meu lado estás, sempre em ti confiarei. Te exaltarei e proclamarei: vivo estás, vivo estás. Nossa voz levantamos para cantar: vivo estás, vivo estás. Amor que me alcançou, não há outro igual, não há igual. Tua graça me encontrou, é sem igual, é sem igual. Em minha paz, em minha dor, tu estás comigo, em teu amor esperarei. Se eu cair, ali estás, tua mão me levantas, em Jesus confiarei. Amor que me alcançou, não há outro igual, não há igual. Tua graça me encontrou, é sem igual, é sem igual. Tomaste o meu lugar, foi por amor, foi por amor. Pra sempre reinarás, não há outro igual, não há igual. Te exaltarei, proclamarei: vivo estás, vivo estás. Nossa voz levantamos para cantar: vivo estás, vivo estás.
exaltarei, proclamarei, vivo estás, nossa voz levantamos para cantar, vivo estás, amor que me alcançou, não há outro igual, não há igual, tua graça me encontrou, é sem igual, tomaste o meu lugar, foi por amor, pra sempre reinarás, não há outro igual, não há igual. Você pode voltar para casa nessa certeza, não há igual. Seu Deus é maravilhoso, esse Jesus é fantástico, Ele fez tanto por você. Continue nessa fé. Uma ótima semana a todos. Deus abençoe.